Gustavo, vamos começar a falar em relação ao agronegócio e eu falo para você da carne suína para você explicar para nós aí, para os ouvintes, porque a carne suína do Brasil está ganhando destaque no comércio internacional, gerando emprego e renda para o país. Na realidade, as proteínas, né? Ontem, inclusive, a gente estava numa reunião à tarde no Conselho de Desenvolvimento de Ponta Grossa e um dos itens que se falava, uma Câmara do Agronegócio que eu participo, né? É como a gente pode alavancar, diversificar, melhorar o agronegócio da nossa região. Um dos itens era a gente tirar as burocracias, não foi essa palavra que nós usamos, mas enfim, né? Conseguir simplificar o acesso a licenciamentos, ao progresso, a recursos. E a essência do documentário é assim, como a gente pode alavancar mais o nosso negócio, diversificação, né? E a gente, na diversificação, um dos itens que eu citei de exemplo é o que a gente tem, por exemplo, no oeste do Paraná, né? Onde o oeste do Paraná não exporta, como nós aqui em Ponta Grossa, em toda a nossa região, nós exportamos muito. A maior parte das nossas exportações, mais de 85% das nossas exportações são do agronegócio, quer dizer, o agronegócio mais de 90 e poucos, mas a soja representa um percentual de 85% do que nós exportamos. Soja in natura, farelo de soja e óleo de soja, né? Então, os subprodutos que a gente exporta, farelo e óleo. Já a região oeste, não. Ela exporta proteínas, né? Suínos, aves, peixe, né? A própria bovinocultura. E então esse destaque serve para nós como chamar a nossa atenção que nós precisamos avançar muito nisso, né? Então, o IBGE publicou dados preliminares dos abates referentes ao segundo trimestre de 2022, né? A produção de suíno continuou crescendo no primeiro semestre desse ano. O segundo trimestre teve produção recorde de 1,3 milhões de toneladas de carcaça, 6,78% a mais que o mesmo período do ano passado e 4,53% superior ao abate no primeiro trimestre. Lembrando que nesse negócio não tem pandemia, né? Nesse negócio não tem vamos para ficar em casa que depois a gente resolve, porque o agronegócio não parou, né? Então a gente muitas vezes você vê em outros segmentos a relação entre o ano passado e o atual, ele acaba às vezes se perdendo pela questão da pandemia. Aqui não, aqui a gente não parou, né? Ó, nas exportações, quando o assunto é comercialização para outros países da carne suína, nosso país ganha destaque. Segundo dados da ABPA, Associação Brasileira de Proteínas Animais, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram 351,8 mil toneladas de janeiro a abril. Do ano passado, 2021, uma alta de 25,3% em relação a 2020. Né? Dados mais recentes do Ministério da Economia, né, divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, apontam que as exportações da suinocultura atingiram quase 29 mil toneladas em outubro. Né? As exportações in natura do Brasil, carne sem processamento, renderam 71,916 milhões de dólares. Né? Esse a gente tem que até na terceira casa, porque é milhões e de dólares. Né? Esse valor representa uma média diária de 14 média diária de 14,395 milhões de dólares. Mais dados da Secretaria de Comércio Exterior, em relação a outubro de 2021, houve uma alta de 41,6% do valor médio, representa um ganho de 30,4% na quantidade média diária e avanço de 8,6% no preço médio. Mostra os números muito fortes, muito representativos. E aqui ainda cabe, né, que a gente está exportando in natura, que a hora que a gente também, como eu falei do exemplo da soja, principalmente para a nossa região, a gente pode ter o exemplo de suínos, você aumentar o processamento. A gente tem poucas plantas frigoríficas, né? Temos uma de destaque, né? Claro, grande volume, grande envergadura do empreendimento, que é a Alegra, mas a gente tem uma planta que ainda não está como a gente gostaria que ela tivesse no mercado, né? 7h43, Gustavo, temos aqui uma novidade em relação à carne moída. A comercialização da carne moída vai ter novas regras. Atenção, consumidores, a venda de carne moída por frigoríficos terá novas normas a partir do dia 1º de novembro. De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida é direcionada
para estabelecimentos e indústrias produtores de carne moída que sejam registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Então, assim, ó, segundo a pasta, a medida tem o objetivo de modernizar processos produtivos e procedimentos industriais. O novo regulamento visa assegurar a segurança nos produtos, além de dar mais transparência aos consumidores. Os estabelecimentos terão prazo de 1 ano para se adequar às condições previstas na portaria. A medida não se aplica aos supermercados e açougues, que vendem direto ao consumidor. Então vai lá, novas regras. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto... Como é que atualizou a Foi um asno de 1 quilo, né? Atualizou a página aqui. Onde é que nós paramos aqui? Você estava falando do tamanho, do volume da embalagem, né? Tá aqui, ó. Devendo cada pacote do produto ter no máximo 1 quilo. Não é permitida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas da raspagem dos ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas. Já a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal próximo à denominação de venda. A portaria estabelece ainda que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processo prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída. E a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e a carne moída congelada à temperatura máxima menos 12 graus. O produto não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7 graus e deve ser submetido imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento rápido. Difícil é você fiscalizar isso, né? Como você vai conseguir colocar isso em ordem. Na verdade, a gente tem, né, o processo que eu acho que desses produtos, onde você não tem visualmente como você aferir ele, né? Porque a carne moída, depois que você moeu, você não sabe de onde veio, né? Se realmente é uma carne de primeira, uma carne de segunda, o que foi colocado lá dentro, fala aí de raspagem de osso e companhia. Mas tudo isso aí vai passar daí a um outro aproveitamento, porque se aproveita tudo, inclusive os ossos, né? Vai virar provavelmente ração, e você tem aí um produto mais equalizado. O grande desafio é como vamos conferir isso. Como vai conferir a temperatura? Isso é essencial, né? Como você vai conferir o que foi colocado lá dentro? Como você vai conferir se não houve o miúdos que ele coloca não estão no meio? Quer dizer, realmente é um processo complicado, mas você traz uma transparência para o produto. Pode trazer custos maiores, né? E tem produtos, por exemplo, como a gente vê até as salsichas, são produtos que tem de tudo lá dentro, né? Então, as pessoas costumam falar, eu nunca vi, né? Mas as pessoas dizem que você vê o processo, você não come mais. Já diria o outro que se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, todo mundo ficaria muito assustado. As leis também, As leis, como são feitas. Procura existe essa frase, procura aí. É algo assim, leis e salsichas, né? Mas enfim. Aliás, Gustavo, você que é especialista aí também, tem muitos ouvintes que têm a dúvida, né? Existe realmente essa história de carne de segunda? Por que é carne de segunda? Porque vem com mais gordura, né? Mas eu já ouvi de especialistas também que essa história de carne de segunda não existe, é carne de qualquer jeito. Na realidade, o que sempre se teve como carne de segunda é a carne do dianteiro, né? E a carne de primeira seria a carne do traseiro do animal. Tem, claro, isso aí a gente tem também, se falar para você, nos ovinos, por exemplo, a melhor carne do ovino é a paleta, que é o dianteiro, né? E então você tem gosto e companhia. Hoje tem cortes muito bons, os melhores cortes hoje tem cortes de dianteiro para você fazer o churrasco, são cortes excelentes. Uma excelente carne para você comer é a costela. Costela não é um corte traseiro. Então isso aí se perdeu muito, mas antigamente era assim, carne do dianteiro, carne do traseiro, né? E a carne do dianteiro, uma carne mais dura e tal, e a carne do traseiro, uma carne mais macia. O que a gente tem como isso aí regra, vamos dizer, a carne perto do osso é mais saborosa, né? Então você vai pegar
Isso aí tem como uma regra e você, cada vez mais, as pessoas começam a experimentar cortes, diversificar cortes e a gente vai tendo um produto diferente. Então, esse é o ponto, né? 7h49, olha, o Otto von Bismarck disse assim, Gustavo, quanto menos as pessoas souberem como se fazem as salsichas e as leis, melhor dormirão à noite. Faltou o doutor Kleber para explicar isso aí. Eu tinha uma outra pergunta para ele hoje, também não deu para a gente falar. Ô, Gustavo, búfala, cabra e vaca, diferença entre os queijos e qual é melhor para evitar dor de barriga? Olha, na realidade as diferenças são produtos bem diferenciados, né? O búfalo, Esse processo da búfala aqui é uma, assim, ele tá ele é um queijo, ainda, ele é mais gordo o leite do búfalo, né? mas está engatinhando ainda todo esse Não, processo você de... não vê, você escuta lá mussarela de búfalo? Qual que é a diferença da búfala e da vaca? O búfalo, sabe qual é o animal, né? A diferença do animal. Ah, Ele tem, sabe ou não? eu sei que é que você explique para o ouvinte. Ah, tá, não. São animais um pouco diferenciados. O búfalo é um animal é mais resistente, animal maior, né? Tem Co- aquela... Não, Na búfala não tem não aquele... tem o Como é que é o nome? cupim. Não tem o cupim. A búfala não tem cupim. Não. E você tem duas, três raças, a Murrá, Jafarabad, né? Que são as principais. Um couro muito grosso, um animal muito resistente. E uma carne mais clara, até mais avermelhada do que a carne que a gente está acostumado a comer. Muito saborosa, né? E fazem o queijo de búfalo. E o queijo de búfalo com um leite mais gordo. Então ele fica como se fosse um queijo de burrata. Já comeu burrata? É uma delícia, burrata. Ah, você Burrata é comeu burrata? Comi burrata. Rodrigo, Aliás, aliás, a burrata com pesto, né? Pesto e tomate e cereja. O que achou? Não, mas é verdade. Eu sei, só A burrata vem da búfala, é o queijo da búfala. É isso? Não, pode também ser. Eu diria um queijo muito parecido com a burrata, o queijo de búfalo. É um queijo que você vai, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais Mas gordo. toda burrata não é de búfala? Não, Não? não. E aí você... Ah lá, essa é uma búfala. Ah, é aí, ó, viu? Ô, Rodrigo, é impressionante. Falando aqui, ele já tá lá no ponto. Só que essa aí tá mostrando a língua pro povo, né? Ó, ali com o filhote dela, né? Essa aí, se eu não me engano, esse é a Murra, a raça, esse que vai encaracolado o chifre. O outro é mais comprido, é meio reto assim, vai para baixo. Esse seria o Jafarabad, né? Gustavo, mas o leite da búfala, ele dá para se dizer que tem mais qualidade do que o leite o tradicional e da vaca? Não, ele é mais gordo, né? Então, se você for contar uma qualidade como a gente tem hoje, a gordura ser muito importante, até para você tirar os subprodutos, ó, esse aí é o Jafarabad, ó. Que aí esse vem com um chifre mais comprido, né? Isso o pessoal que nos acompanha aí através do YouTube, Instagram, Facebook, pode estar visualizando. É verdade aquela história que quando, por exemplo, se a vaca e o boi eles caminham um pouco, a carne é mais macia, mais saborosa? Tem verdade nisso? É a mesma lógica que você tem pro ser humano, né? Se você fica sentadão no sofá comendo, bebendo, você fica mais flácido, né? Então o canibal, por exemplo, que se alimentar de uma pessoa que não anda, Mas vai ser mais macia a a carne. carne é mais macia. Vai ser mais macia a carne. Então Se você... comer um atleta, daí A carne vai estar dura. tá mais dura. Parece brincadeira, mas assim, a gente tá falando do boi, quer dizer, um terreno mais plano. É isso, topografia mais favorável, caminhar menos, ele tem que ter acesso, inclusive em pastagens acesso mais fácil à água, né? Você tem que ter acesso à sombra, né? Para ele procurar não estar caminhando, porque a gente fala que você vê que uma boiada, o gado, de modo geral, está bem alimentado, a hora que você vê ele deitado, né? A hora que chegou, está pastando, ele está comendo, está precisando comer. A hora que ele está satisfeito, ele deita, né? Então você olha, vê no campo o animal já deitado, tudo deitado e tomando um Que ele solzinho. tá satisfeito. Está satisfeito, está ruminando ali, está fazendo o processo dele digestivo, né? Tudo bem, são 7h57. O que mais aí, Gustavo? Você viu que a Sociedade Rural, né, do Paraná anuncia a 61ª, 61? 61ª. 61ª. Falar isso aí pela parte da manhã, hein? Trava a língua, 61ª. Bom, a Expo Londrina vai ocorrer de 6 a 16 de abril de 2023. A Exposição Agropecuária Industrial de Londrina, maior evento do calendário da Sociedade Rural do Paraná, né? Então, Expo Londrina vindo a acontecer e eu novamente continuo com a mesma conversa, né? Por aqui a gente não tem
a EFAP, a Expo Londrina, é uma referência, uma feira muito boa, é uma feira, eu diria que está entre as top 5 do Brasil, né? A feira é uma feira com a característica de Londrina, a gente tem Esteio, né, em Porto Alegre, né, vamos dizer, e Londrina estaria meio junto com Esteio. Temos algumas que são específicas, Uberaba Expo Zebu, ligada ao Nelore, né, então são coisas mais específicas, temos feiras boas em Cascavel, e temos daí também as ligadas ao agronegócio, né, temos o Show Rural em Cascavel, temos em Não Me Toque, temos também em Ribeirão Preto, né, então realmente são... A Expo Londrina pode ter certeza que vai ser um sucesso, como é todo ano, vem trazer para a gente, vai trazer, né, para Londrina resultados. A gente comentava ontem também, Marcílio, quando falava desse Conselho de Desenvolvimento, a gente falou um pouco da verticalização da produção, né? Então, por exemplo, que a gente estava falando hoje, fazer, ou em vez de soja, exportar soja e milho, exportar suínos. Inclusive, um desafio que ficou para a gente é como a gente pode avaliar. Quer dizer, se de repente nas nossas exportações de Ponta Grossa vai cair o volume de soja que a gente exporta, mas se subir o outro, a gente vai ter que ter como avaliar. Mas aí os paulistas, né, mas estão lá colocando agora a rotação de cana-de-açúcar com soja, impulsionando o agronegócio de São Paulo, né? Então, eles preveem, de acordo com o CPEA, o PIB do agronegócio paulista cresceu mais de 8% em 2020 e a soja representa uma importante fatia desse montante. Isso é resultado do quê? Isso é resultado de pesquisa. Geralmente, quando você está viajando e você começou a ver muita cana, é sinal que aquela região não tem as precipitações bem distribuídas, né? Quando você começa a ver muito gado, a mesma coisa. O que acontece aqui? É desenvolvimento de variedades com uma resistência maior à seca, faz com que possam rotacionar a cana com a soja, e nessa rotação, bom para a terra, bom para a produção, bom para o emprego, bom para a renda, bom para toda a região. Então isso é essencial, a gente está pensando muito em pesquisas, né? As pesquisas são essenciais para nós. O Ivo Carlos Filho está com a gente, desenvolve muito ovinocultura. Ontem a gente fez uma nossa live do sindicato, falou sobre ovinocultura, né? E o Ivo faz muito fomento da ovinocultura aqui em nossa região. Temos que expandir, precisamos expandir. Olha, Brasil, Marcílio, tem 611 municípios com pelo menos uma cachaçaria registrada, aponta um anuário. A região sudeste domina a produção de cachaça, com 620 cachaçarias, que representa 66,2% do total no país. A gente falava ontem de cachaçaria, né? Sim, e dá uma olhada como estão bonitas as embalagens de cachaça, as garrafas também. Na Ah, realidade, as cachaças, né? Hoje você tem cachaças com... põe na imagem, hein? Cachaça, Você tem cachaças que têm cachaçaria. a embalagem muito bonita. A informação é do Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Estão me dizendo que eu tô parecendo o da Atena aqui, imagens. Não há, põe Imagem. lá. E a gente tem que fazer a descrição, pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, né? Então, o que a gente vê? Cachaças hoje de valores agregados muito altos. E a questão da embalagem, mesmo na cachaça, no próprio queijo que a gente estava falando, é essencial, viu, Marcelo? Isso é uma questão, até a gente fala muito na questão de preservação do meio ambiente, de colocar embalagem, de evitar o uso de sacolas. Eu tive em Belo Horizonte outro dia, não tem sacola. O mercado que eu fui não tem sacola. Não é talvez, não tem, ponto. A sacola, a plástica. Sacola plástica, não tem caixa. A gente tem muitos atacadores hoje, tem caixas, né? Mas não tem sacola. Não Agora, tem eu caixa. acho, essa história da sacola plástica teria que acabar, né, Gustavo? O que você acha? Hoje tem as sacolas biodegradáveis, feitas inclusive com milho, né? Tem algumas pessoas que usam a sacola como saco de lixo, então de repente você tira um custo, mas você tem que ter racionalidade. Eu acho que as sacolas até, dentro dos problemas, as sacolas, principalmente as de mercado, elas acabam sendo muitas vezes reutilizadas no lixo. No lixo, fazendo... Mas outras embalagens, por exemplo, sacolas de outros tipos de produtos, eu não sei, aquela do mercado parece que cabe naquele lixinho aquele pequeno, exato, parece que é adapta. feita a sua medida, né? Exatamente. Então ali acaba tendo um uso. Ó, por falar da burrata, ó, a burrata é do sul da Itália para o mundo. A burrata é um queijo cremoso para ninguém botar defeito, original da Puglia. Vai lá.
Na imagem. Ah, olha lá, na imagem. Ó, aquela ali já tá com azeitinho de oliva, uma pimentinha, um salzinho, né? Dá para Então, acrescentar aí tomate cereja. Fica uma tomate delícia. cereja, E pesto. pesto. Aí, ó, tá vendo? O homem que fica depois postando as comidas aí. Tradicionalmente a burrata é feita com leite de vaca, mas a burrata de búfalo surpreende pelo sabor e textura. Além disso, contém uma boa quantidade de cálcio, proteína e baixo teor de sódio. Então são informações aí também da burrata que o Marcílio trouxe para nós, a conversa da burrata aqui no Manhã Total. Olha, Mas você também come burrata. eu como burrata. Sim, Não, eu como burrata, como arroz, feijão, como queijo, como tudo. sim, tudo é bom. O que puser para mim, Tudo é eu tô bom. comendo. Cachaça. Tem cachaça na tela ali também. Você estava falando agora há pouco das cachaças, né? Que são. E assim, tem embalagens, a qualidade do produto também do Brasil. Tá, parece assim, Gustavo, em alguns casos, claro, guardando essas proporções, mas parece assim aquelas embalagens de uísque, sabe? Toda Sim, aquela. tem cachaças mais caras que muito uísque. Cachaças de valor caríssimos, né? Cachaças brasileiras muito boas, a região de Minas Gerais, Você boas toma cachaças. uma cachaça de vez em quando? Eu gosto, Um né? whisky? Pouquinho, né? Uísque também. Um single malt? Single malt também. Mas tudo a gente Não, essa aí é um não, golinho. Rodrigo. A 51, apesar de ser mais popular, né? Mas ela não tem aquela embalagem e tal. A embalagem lá tá mais antiga, né? O que mais tem aqui? Tem uma. Deixa eu ver. Tem essa daqui, Gustavo. A Nova Zelândia está apresentando um plano para taxar gases naturais do gado. O novo plano tributário faria os fazendeiros pagarem pela poluição dos seus animais, como o gás metano dos arrotos e peidos das vacas, ou óxido nitroso na urina do gado. O governo da Nova Zelândia divulgou, portanto, na última terça, esse plano para tributar gases do efeito estufa, que o gado emite esse tipo de gás, né, Gustavo? Esse gás que acaba produzindo esse efeito estufa, né? Tributar os gases de efeito estufa naturalmente emitido pelo gado. Burrice total. Burrice? Total. A proposta, inclusive, foi projetada para conter as mudanças climáticas. Na realidade é o seguinte, você tem que avaliar o balanço do gado. Entre o arroto, que ele fala, que é o processo de ruminação, e o peido, que me desculpe escrever isso no direito, nem tem escrito, eu até peço desculpa pelas palavras que a gente coloca no ar, né, mas é o que está escrito. Né? Na realidade, você precisa entender o conjunto. Se você pegar o conjunto, o que a pastagem que aquele gado se alimenta retém de carbono no solo, né, o processo de fotossíntese e tal, essa coisa toda, você vai ver que essa conta é positiva, que a pecuária ela é positiva, a pecuária bem conduzida, não com pastagens degradadas, com pastagens bem conduzidas, com animais bem conduzidos, você tem um processo onde você retém o carbono e não emite. Só que você pega um ponto, aí, por exemplo, costumam falar, olha, para fazer 1 quilo de picanha precisa de 15 mililitros d'água. Que burrice! Como que 1 quilo de carne vai ter 15 mililitros d'água? Não tem. Agora, é o processo natural da pessoa. Daqui a pouco vão chegar para você, ô Marcílio, você paga pelo teu também. Ou é só o gado que urina, é só o gado que, enfim, faz todas essas coisas. Isso para mim, uma falta de conhecimento. E segundo aqui a primeira-ministra, a Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, ela disse que seria esse aí o primeiro imposto desse tipo no mundo. Os gases emitidos naturalmente pelas mais de 6,2 milhões de vacas na Nova Zelândia estão entre os principais problemas ambientais do país, mas o Gustavo já falou que isso aqui pode ser deles, né? E depois você vai ter, aí como é que vai fazer o custo dessa carne? Porque esse custo vai para algum lugar. Quando a gente começa, quando a tributação tem que ser algo inteligente. A tributação tem que ser algo que traga benefícios para o coletivo e não para alimentar uma máquina pública. Então a gente tem hoje, o que é a gente, Brasil, mundo, a gente aceita uma tributação excessiva para manter uma máquina que não serve para nós. Entendeu? Então o que ela traz para nós? Você vai tributar, a vaca vai. Esse dinheiro vai melhorar a saúde da população de Ponta Grossa? Ah, ok, então vamos nessa.
né? Mas você tem impostos que são ligados, impostos exclusivos por combustível, e aqui o Tribunal de Contas sugere novas audiências sobre o pedágio do Paraná. Então a gente paga o CID, paga o IPVA e paga o pedágio. Tá errado? Né? Ah, mas as estradas pedagiadas estão com qualidade melhor, tá buraco e tal, tá, né? Ah, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, então, meus amigos, então para de me cobrar o IPVA, inclusive tem países que não se cobra IPVA, né? Você paga uma taxa para usar carro, não interessa se tem 1, 2, 10 carros, seu carro é barato ou caro, paga pelo impacto, né? É um jeito de ver a conta, né? Para de cobrar o imposto no combustível e daí depois cobra pedágio. E mesmo assim você está excluindo o direito das pessoas porque não tem condições de pagar. Como é que faz? Não pode sair de casa. Falou, ô Marcílio, mora na rádio, porque se você sair na rua, você tem que pagar para andar na calçada, você tem que pagar para respirar, quer dizer, não tá É combinado. estranho, estranho.